Ninguém esperava que o nome de Gonzalo Plata, um dos jogadores mais comentados das últimas semanas nas notícias do Flamengo, fosse parar no centro de uma polêmica internacional. O que era para ser apenas mais um capítulo glorioso da caminhada rubro-negra rumo à tão sonhada glória eterna, acabou se transformando em um verdadeiro turbilhão de bastidores, tensão e incerteza. O empate sem gols contra o Racing em Avellaneda, que garantiu o Flamengo na grande final da Libertadores, ficou em segundo plano diante da repercussão da expulsão do atacante equatoriano. Agora, a Conmebol tomou uma atitude que promete mexer profundamente com os bastidores da Gávea e deixar o torcedor em estado de alerta. E antes de revelar todos os detalhes dessa decisão surpreendente, torcedor, já vai deixando seu apoio ao Mengão aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha fazer parte da nação que mais cresce no YouTube, porque aqui você fica sempre por dentro de todas as notícias do Flamengo, de cada bastidor, de cada virada inesperada e de cada movimento que pode mudar o rumo do time mais amado do Brasil. Nenhuma informação passa despercebida quando o assunto é o rubro-negro, e essa de hoje promete ser uma das mais impactantes dos últimos meses. A Conmebol, em um movimento que pegou todos de surpresa, decidiu abrir um processo disciplinar contra Gonzalo Plata, alegando conduta violenta no lance que resultou na sua expulsão. O episódio, ocorrido ainda no início do segundo tempo contra o Racing, foi descrito no relatório do árbitro chileno Piero Mazza Gomes como uma agressão intencional, em que o jogador do Flamengo teria atingido o adversário nos genitais quando a bola não estava em jogo. Um relato pesado, questionável e que vem gerando uma enxurrada de comentários nas redes sociais, nas mesas redondas e nas principais notícias do Flamengo que agora giram todas em torno desse caso. Segundo informações de bastidores, a decisão de abrir o processo foi tomada após consulta ao VAR, com análise conduzida por Juan Lara e supervisão do assistente de vídeo Cláudio Urrutia. Ambos reforçaram a interpretação de agressão, mesmo com as imagens disponíveis não sendo claras o suficiente para determinar o que realmente aconteceu. O Flamengo, que acompanhou tudo com atenção, reagiu imediatamente, questionando a base da denúncia e buscando nos bastidores da Conmebol entender o real motivo de tamanha rigidez. As notícias do Flamengo nesta sexta-feira já indicam que o clima nos corredores da Gávea é de total mobilização. Felipe Luiz, o treinador rubro-negro, foi informado assim que a decisão se tornou pública e teria manifestado preocupação com a possibilidade de perder um jogador importante às vésperas da final. Nos bastidores, o técnico acredita que a punição é exagerada e teme que a Conmebol queira dar exemplo com o Flamengo, algo que já ocorreu em outras edições da competição. E essa preocupação não é à toa. Segundo o artigo 14.1, a linha C do Código Disciplinar da Conmebol, casos classificados como conduta violenta podem resultar em suspensão de no mínimo 2 partidas, o que colocaria em risco a presença de Plata não apenas na final, mas também em futuras competições internacionais. Enquanto isso, o Departamento Jurídico do Flamengo, comandado com pulso firme pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e pelo diretor de futebol José Botto, trabalha intensamente para montar uma defesa sólida. A ideia é provar que não houve intenção agressiva por parte de Gonzalo Plata e que o contato descrito pelo árbitro foi, no máximo, resultado de uma disputa de bola intensa. De acordo com fontes ligadas ao clube, há grande insatisfação com a falta de imagens claras do lance. E o argumento central da defesa será justamente esse. Essa movimentação jurídica já se tornou o principal assunto entre as notícias do Flamengo, que tratam o caso como prioridade máxima. Nos corredores da sede na Gávea, o clima é de inquietação. Jogadores, dirigentes e até funcionários vivem a expectativa de um desfecho favorável, enquanto a torcida, em peso nas redes sociais, exige uma resposta firme da diretoria.
Muitos rubro-negros veem o episódio como uma tentativa da Conmebol de desestabilizar o time antes da final. E a hashtag Ramo a Força Plata já é uma das mais comentadas do dia entre as notícias do Flamengo. O sentimento é unânime. Ninguém aceita que o clube seja prejudicado por uma decisão controversa. Para completar o cenário de tensão, o adversário do Flamengo na grande final ainda não foi definido, o que apenas aumenta a ansiedade. Felipe Luiz, em suas conversas com o elenco, tem tentado manter o foco no campo, mas a situação de Gonzalo Plata inevitavelmente domina as rodas de conversa. Nos treinos, o jogador tem demonstrado abatimento, mas também um desejo enorme de provar sua inocência e estar à disposição para o jogo mais importante do ano. Em meio a tantas notícias do Flamengo, essa talvez seja a mais delicada e emocional dos últimos tempos. As imagens do lance estão sendo revisadas por especialistas contratados pelo clube, que pretendem apresentar um parecer técnico sobre o episódio. A defesa jurídica será encaminhada à Conmebol nas próximas horas, e o Flamengo espera que o caso seja julgado o quanto antes para evitar que o tema se arraste até a final. Queremos justiça, teria dito BAP a pessoas próximas, reforçando que o Flamengo não aceitará punições desproporcionais. Essa frase, reproduzida em diversas notícias do Flamengo, ecoa como um grito de guerra entre os torcedores. E não é para menos. O torcedor rubro-negro, acostumado a ver seu time lutar contra tudo e contra todos, enxerga na atitude da Conmebol mais um obstáculo a ser superado. A lembrança de decisões controversas em edições anteriores da Libertadores volta à tona. E muitos acreditam que o Flamengo está sendo visado justamente por ser o time mais midiático, mais temido e mais vitorioso da América do Sul. As notícias do Flamengo refletem esse sentimento de revolta e união. Uma nação inteira se levanta quando sente que o Mengão está sendo injustiçado. Gonzalo Plata, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente, mas fontes próximas ao jogador afirmam que ele está indignado com a acusação e disposto a lutar até o fim para limpar seu nome. O atacante teria recebido apoio de todo o elenco, especialmente de Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, que fizeram questão de demonstrar solidariedade nos bastidores. O clima de união no vestiário é total, e esse espírito pode ser o diferencial que levará o Flamengo à conquista de mais uma Libertadores, apesar de todas as turbulências. As notícias do Flamengo trazem esse sentimento de resistência em cada atualização. É impossível não lembrar que, em 2019 e 2022, o Flamengo também enfrentou momentos de tensão antes das finais continentais, e mesmo assim, saiu campeão. Essa coincidência tem sido vista por muitos torcedores como um sinal de que a história pode se repetir. A cada treino, a cada reunião de bastidores, cresce a sensação de que o elenco está se fortalecendo com a adversidade. Felipe Luiz tem usado essas situações como combustível motivacional. E as notícias do Flamengo registram que o treinador acredita firmemente em uma virada simbólica: transformar a polêmica em força. Enquanto isso, a imprensa internacional começa a repercutir o caso, e o nome de Gonzalo Plata aparece em manchetes de jornais sul-americanos. Alguns veículos argentinos tentam defender Marcos Rojo, o zagueiro envolvido na confusão, enquanto a mídia equatoriana sai em defesa de seu compatriota. No Brasil, as notícias do Flamengo dominam o noticiário esportivo, mostrando que nenhum outro clube desperta tanta atenção quanto o Mengão. O episódio transcendeu fronteiras, e agora o caso está nas mãos da Conmebol, que decidirá o destino do jogador e, de certa forma, o rumo da final. Nos bastidores da entidade, comenta-se que o julgamento pode ocorrer já na próxima semana, mas nada foi confirmado oficialmente. O Flamengo segue atento a cada passo e mantém contato constante com seus representantes em Assunção. O clima é de prudência e estratégia.
Felipe Luiz, Bappi e José Botto estão alinhados e preparam juntos uma ofensiva institucional para proteger o clube. Esse movimento coordenado vem sendo destacado em várias notícias do Flamengo como uma demonstração de maturidade e poder de articulação política. A torcida, por sua vez, continua mobilizada. Nas redes sociais, vídeos de apoio a Gonzalo Plata viralizam e a pressão popular aumenta sobre a Conmebol. Os torcedores pedem igualdade de tratamento e lembram outros casos de agressões claras que receberam punições muito mais brandas. Essa comparação tem ganhado força nas notícias do Flamengo, que apontam um suposto peso duplo nas decisões da entidade quando o Flamengo está envolvido. A grande dúvida agora é: qual será a punição final? O Flamengo aposta em uma redução da pena ou até mesmo na anulação da expulsão, caso consiga provar que a interpretação do árbitro foi equivocada. Se isso acontecer, Gonzalo Plata poderá jogar a final, o que seria uma vitória não apenas jurídica, mas simbólica para todo o elenco. Nas notícias do Flamengo, o caso já é tratado como uma batalha entre o poder da instituição e a força da paixão rubro-negra, e a nação aguarda com o coração acelerado cada nova atualização. Enquanto o caso se desenrola, o Flamengo segue sua preparação em silêncio, de olho no título continental. A torcida, como sempre, confia, porque quando o Flamengo entra em campo não é apenas um time, é uma nação inteira pulsando em uníssono. E mesmo que a Conmebol tente frear o ímpeto rubro-negro, o destino parece já escrito. O Flamengo nasceu para lutar, nasceu para vencer e nasceu para emocionar o mundo. Que venham mais capítulos dessa história nas próximas notícias do Flamengo, porque o enredo está apenas começando.